pois eu sou a luz do mundo. Quem nos diz é o Senhor, e vai ter a luz da vida quem se faz meu seguidor. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão na casa. Assim, também, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, nos recolhamos em oração por um tempo e em nosso íntimo rezemos pedindo ao Divino Espírito Santo que Ele venha em nosso auxílio e por Ele alcancemos a graça de compreender essa palavra e sermos por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos com Jesus no monte. Domingo passado, ele iniciou uma formação dos seus discípulos, dando-nos as orientações fundamentais para o seguimento dele, naquilo que chamamos o longo discurso ou o longo sermão da montanha. Os capítulos 5, 6 e 7, que eu até recomendei aos irmãos e irmãs, o zelo por uma leitura contínua, e se pudesse inclusive continuar essa leitura dos 3 capítulos do Sermão da Montanha nas próximas 2 semanas. Poderia enriquecer muito a sua compreensão da fé. Jesus inicia o discurso, o sermão, base do seu ensino, apresentando aquelas exigências das bem-aventuranças, as 8 bem-aventuranças, que foi no capítulo 5, dos versículos 1 até o 12. E hoje nós continuamos exatamente a partir do versículo 13 até o 16, quer dizer, é a continuação. Imediatamente após Jesus falar sobre aquele projeto para os discípulos sermos bem-aventurados, ele apresenta essas 2 formas concretas de ser bem-aventurados: ser sal da terra e luz do mundo. A gente pode também perguntar de trás para frente: como ser sal da terra e luz do mundo? Aplica-se vivendo as bem-aventuranças. Mas pode ainda alguns dos irmãos terem dificuldade de aplicar isso na vida e perguntar: como assim?
isso ainda é subjetivo demais para mim, isso ainda é teórico ou simbólico demais. Como descer isso ao nível extremo da nossa vida? Vamos lá? No seu folheto número 11, tome lá no seu folheto e vamos ao Evangelho. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Toda a igreja afirma: ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois, direto, sem rodeios. Vós sois, poderíamos dizer, sois bem-aventurados quando dais conta de ser sal da terra. O sal, na Bíblia, aparece muitas vezes, com muitas definições. O ambiente da Palestina foi fortemente marcado pela simbologia do sal, por causa de uma reserva natural de sal que tem no Mar Morto. Você tem a Terra Santa, o território de Israel, é um encravado, uma grota, um fundão do mundo. É o pedaço de terra chamado de o mais fértil do mundo, mas é também a parte do planeta mais funda do planeta. É um encravado de montanhas, as montanhas da Samaria, depois as montanhas da Síria e do Líbano, e na costa do Oriente as montanhas da Jordânia, a Cisjordânia. Uma cordilheira enorme de montanhas. As chuvas que lá caem, ou nas áreas que ocorrem por pouco a neve, ao longo do ano, essas montanhas armazenam uma reserva de água e filtram esta água da chuva que descem para o Vale do Jordão, forma o Mar da Galileia, desce o Rio Jordão até desembocar no sul de Israel, o Mar Morto. O processo de coleta dos sais minerais dessas montanhas, dessas rochas, é curioso porque leva e ocorre que no Mar Morto, durante as cheias, na primavera e o verão, sobe a água e depois no outono e inverno evapora muito, seca muito aquela água. E ao descer a água, o Mar Morto forma esculturas e placas rochosas de puro sal, altamente medicinal, altamente com uma probabilidade gigantesca de exploração para o campo da saúde, da estética nem se fala, mas também para as várias doenças e enfermidades das várias áreas da saúde humana e, claro, para a alimentação, a particularidade da alimentação. Pertinho do Mar Morto tem a cidade chamada de a cidade mais antiga do mundo, Jericó, que fica praticamente na encosta do Vale do Jordão e que desemboca no Mar Morto. Jericó e Zaar. Essas duas cidades desenvolveram uma habilidade técnica de uso do sal muito particular. Quando nós escutamos Jesus dizer que nós somos sal da terra e corremos o risco de tornar-nos insossos, sem sabor, ele pergunta: com que salgaremos? Se o sal perde o sabor, não serve para mais nada a não ser jogado fora e pisado pelos homens. A conclusão, a linguagem simbólica, a linguagem da metáfora, das parábolas, ela pode sofrer muitos tipos de interpretação, inclusive interpretações alheias à natureza dela. A gente precisa ter um pouco de noção de cultura, de antropologia, de sociologia, para saber
o impacto dessa linguagem naquele ambiente de quem lá vivia, para dar conta de codificar o significado disso e principalmente não tirar consequências perigosas, do tipo, se você perder o sabor, você não serve para mais nada a não ser para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Um pregador arbitrário, um pai, uma mãe, um esposo, uma esposa numa sociedade violenta como a nossa diz, se alguém chega reclamando que está sendo pisado, vai dizer, não, você está sendo pisado pelos homens porque está no Evangelho, porque você perdeu o sabor e merece ser pisado mesmo. Entendeu o perigo da interpretação alheia ao contexto? Precisamos tomar cuidado com esse tipo de interpretação sem a inteligência. Vamos ao elemento do sal. Na Bíblia, ou nas culturas gerais, o sal, especialmente na Sagrada Escritura, é apresentado como um elemento da natureza que tem 3 funções importantes: dar sabor para a comida, ele serve para fazer conservar e durar mais tempo a comida, olha o salgar das carnes, dos peixes, a conservação, e ele serve também, por causa da conservação, como purificação. Ele é tanto usado na medicina como elemento purificador, como é usado nos ritos religiosos como elemento purificador. Porque ele faz encerrar processos inflamatórios, processos que parecem, no mundo antigo, parecia um fenômeno mágico, um poder sobrenatural que o sal tinha de interferir nas enfermidades, nas doenças, nas feridas, pela purificação, matar os micróbios e os germes no trato com a saúde. Aqui tem vários médicos, vocês podem me corrigir dizendo, olha, isso não é muito recomendado hoje em dia, mas nós, no interior e na roça, uma ferida, imediatamente lavava com salmoura, não é? E assim por diante. Tem mais exemplos mais bizarros, inclusive. Mas dar sabor, conservar e purificar. Jesus está dizendo para mim e para você que nossa missão no mundo é mais do que levantar o diagnóstico e descobrir que essa casa, essa família, esse casamento, esse trabalho, esse mundo e essa igreja está sem sabor. Mais do que sermos poderosos a dar diagnóstico, dizendo, está sem graça, sem sabor, Jesus está dizendo para mim e para você, seja você o sabor que falta no mundo. Jesus está dizendo para mim e para você que, se as coisas estão perdendo, apodrecendo, estão derretendo, seja você razão de conservação daquilo que está perdendo, apodrecendo. Se você está identificando muita coisa imunda, suja e impura, seja você instrumento de Deus para purificar o mundo. Ao invés, e nós temos muito facilmente o ambiente da religião numa sociedade louca e doente como a nossa, é muito fácil a gente transformar a religião num ambiente de neuróticos, de obsessivos pela acusação do mal do mundo, do erro do mundo, pela capacidade sofisticada de identificar o que está de errado ou ruim em tudo. E Jesus está invertendo a ordem de bons para ver o mal em instrumento para salvar a realidade do mundo de todo o mal. Mudou? Mudou? Aplique isso nos seus relacionamentos. Aplique isso no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, no seu cuidado com o seu próprio corpo. Aplique isso. Você tirará consequências extraordinárias. Na terra de Jesus, na Palestina, mas eu já sabia disso um pouco, e na Índia vi mais esse dado.
Já falei isso aqui há 3 anos atrás, mas vale recordar. O uso do sal para várias funções, especialmente na alimentação. Como é que o sal se torna insosso? Acho que ninguém de nós nunca abriu uma vasilha de sal, um saleiro, experimentou e ele se tornou insosso. Ele pode tomar o cheiro do armário, não é? Da umidade, ou dos insetos, até barata, ficar com aquele cheiro ruim. Mas perder o sabor de sal, dificilmente alguém de nós já encontrou isso. Como é que o sal se tornava insosso na terra de Jesus? Uma técnica. Eles descobriram o uso do sal na fornaria, na culinária. Os fornos de pedra e de barro construídos. Lá em Jericó tem escavações arqueológicas com forno grande, enorme, que tinha uma função comunitária e coletiva. Tem que lembrar que o combustível do forno é lenha. Israel é deserto e semideserto. Então, as pessoas vinham de muito longe, até de Jerusalém, 30, 40 quilômetros, na época de Jesus, que era a pé, próximo de 50 quilômetros, as pessoas vinham para acampar ali nas margens de Jericó, e grupos de família que recolhiam lenhas, preparavam os alimentos todos, as carnes, as verduras, os legumes em conserva e os pães, aquecia o forno e usava coletivamente o forno para não desperdiçar o combustível escasso. E por causa da fartura de sal no Mar Morto, eles aprenderam 2 técnicas para dar sabor, um sabor particularíssimo da culinária israelense, que é primeiro usar aquela vegetação dos pântanos na beira a lama que escorre do alto das montanhas e que desce o Jordão e que deforma muito aquela vegetação do tipo beira de brejo e pantanosa. Elas também traziam aquela água bem saloba, bem salgada, passava para as plantas aquele aroma forte de sal. E eles descobriram que poderiam usar aquelas ervas, aquela vegetação nos fornos. Depois que o forno estava bem aquecido, traziam feixes enormes daquelas ervas e jogavam lá dentro. Aquilo impregnava, o sal tinha uma função de fazer impregnar no forno o aroma e o cheiro das ervas, que dava um sabor extraordinário para os alimentos. Mais tarde desenvolveram uma outra técnica, que foi trazer placas e blocos de sal colhidos no Mar Morto e revestir por dentro do forno, a parede do forno, com placas de sal grandes mesmo, são pedaços, colunas, revestiam o forno daquela placa de sal. Aquilo ajudava fortemente a estabilizar e a manter a temperatura do forno por longo tempo, reter o calor. Mas tinha uma outra função importantíssima que aplica para nós agora. Os alimentos colocados lá dentro daquele forno, revestido das placas de sal, quando altamente quentes, você vinha com as carnes, as verduras, os legumes e os pães e colocava lá dentro e fecha o forno, aquela umidade subia e provocava um efeito químico físico da temperatura, de contato daquela parte úmida com os cristais de sal que explodem o sal, e aquela umidade movimenta dentro do forno e dá um sabor particularíssimo aos assados. É um trem do outro mundo, vale a pena ir lá passar uns dias. É muito saborosa essa técnica de aromatizar os alimentos assim. Só que com o passar do tempo, alta temperatura e umidade, ou às vezes
em períodos de chuva ou de frio intenso, se abandonavam esses fornos e ficavam lá dias e meses sem ser usados. Quando iam de novo usar o forno, o sal perdia essa capacidade do efeito químico físico com a temperatura e com os aromas. Aí não dava muito o resultado que queriam, ele perdeu o sabor. Eles faziam um mutirão, limpavam aquelas placas do forno, traziam outras e jogavam aquelas que serviram tanto fora. Aquelas placas eram colocadas nos caminhos de acesso ao rio, ou à busca de lenha, ou ao caminho dos acampamentos, e tapavam os buracos. Aquelas pedras enormes, que eram duras, de tanto aquecer e esfriar, você encostava, elas desmoronavam assim, derretiam e viravam areia. A metáfora, a expressão que Jesus está dizendo é: se as pancadas da vida, se os quentumes da vida, se as provações da vida tirar de você o sabor, você corre o risco de ser jogado fora. Amém? Amém. Então não perca o sabor por causa das altas temperaturas, das provações e provocações na vida. Jesus está dizendo que, olha, vocês estão nesse mundo é para dar sabor àquilo que está sem graça. Nós vivemos hoje a tragédia da domesticação do planeta através da indústria dos alimentos, com somente aquilo que o mercado regula como coisa saborosa, e a indústria do alimento escraviza e domestica a gente igual bicho comendo ração. Nós perdemos a capacidade criativa da diversidade dos aromas e dos temperos. Lá na Índia, eles usam as placas de sal do Himalaia, placas, lá é muito mais rochoso, mais sólido, para fazer pedras de sal, para selar comida, para grelhar, para assar, que o sabor é muito, mas muito extraordinário. Jesus está dizendo para mim e para você que aquilo que está sem graça no mundo, nós fomos colocados no mundo para dar sabor. Amém. Amém. Reage. No livro de Números 18, 19, capítulo 18, verso 19, no livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13, tem uma expressão caríssima ao israelita. Deus diz assim: que a todas as ofertas que forem apresentadas diante do altar, devereis apresentar as ofertas com uma aliança de sal, aliança que dure. Por várias vezes aparece essa expressão aliança de sal. Para o matrimônio isso aqui é importante. Esse texto, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, eu gosto muito de usá-lo na celebração do matrimônio. Aliança de sal, aliança que dure, aliança que pode o peixe, a carne ficar tempos e tempos fora do freezer, que ela não vai apodrecer. É símbolo da ressurreição, é símbolo da vida eterna. Podemos passar pelo que for aqui. Nós somos mulheres e homens projetados não para apodrecer, não para tomar mau cheiro, não para sermos tomados de bactérias, fungos e vírus e apodrecer. Temos em nós a graça de sermos cuidados por Deus e para sermos instrumentos de Deus, para ser presença no mundo, para aliança de sal, aliança duradoura, que não tem pancada, que rocheia, diz o caipira, e apodrece a nossa carne, mas somos temperados e temos a função de temperar o mundo.
Olha para a cruz. É na cruz que você vai alcançar a compreensão do que significa ser sal. Lembre-se, o sal é importante para o nosso alimento, e nos países de clima extremamente quente, em que a transpiração pode ir logo, a presença do sal é importante para equilibrar a perda do líquido do corpo, não é? E lembre-se que a ingesta, a alimentação com sal, faz temperar também o nosso corpo. Preste atenção. Qual é o sabor do nosso suor? Da lágrima? Da saliva? Do sangue? Salgado. Do leite da mãe? Levemente salgado. São líquidos que definem o que somos no mundo. Nós estamos no mundo para derramar nosso suor pelo trabalho, nossa lágrima pela compaixão, nossa saliva pelo afeto, nosso sangue pelo martírio, se for o caso. Nós estamos no mundo para temperar o mundo. E quanto mais sem graça e sem sabor tiver esse mundo, e quanto mais esse mundo precisar de purificação, de uma força de cura e de conservação, maior é o desafio da presença cristã no mundo. Não para ficar acusando o que não presta e quem não presta. Essa esposa que Jesus te deu, esse esposo que Jesus te deu, esse pai, essa mãe, esses filhos que Jesus te deu, Ele deu-te para que você seja fonte de saborização desta presença que por vezes pode te dar muito trabalho, mas é dom de Deus, dado a você, para dar sabor para aquilo que está sem graça nele e nela. Amém? Vai, reage. E não se esqueça, sal demais estraga a comida e estraga a saúde. Sal de menos estraga a comida e estraga a saúde, porque a gente não come, acaba por jogando fora, sem sabor, a gente não cuida da saúde. Então, a dosagem do sal precisa ser equilibrada. Significa que a dosagem do trabalho, da compaixão, a lágrima, do afeto, a saliva, do martírio, o sangue, é preciso ter uma dosagem de equilíbrio. Maravilhoso isso, não é? Isso é maravilhoso. Uma visão espiritual e mística daquilo que Jesus ensina transforma a gente de uma maneira que a gente mesmo não tem alcance. E agora vem a segunda sentença. Vamos lá? Versículo 14. Prepara-te. Vós sois a luz do mundo. Leiam. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Espere lá. Olhe para cá. Vós sois a luz do mundo. Jesus está usando a metáfora da simbologia da vela. Não sei se eu vou dar conta de tirar isso aqui. Para as crianças visualizarem melhor. O que é a lâmpada que Jesus está falando? É o candeeiro ou a vela. A técnica em Israel é mais duradoura, a melhor iluminação que tem em Israel, uma técnica antiga da Ásia Menor, é a cera da abelha. A cera da abelha lavada e depois cozida e frita, faz dela uma pasta e ela vira o combustível, coloca um pavio no meio e fica uma vela extraordinariamente boa, inclusive com uma fumaça aromatizada e com
pouco prejuízo a fumaça em lugares fechados para a saúde. Mas, de novo, a linguagem simbólica. Vós sois a luz do mundo. Para ser luz, esposas e esposos, pais e filhos, olha a simbologia. Une o pavio de algodão com o combustível, a cera. Unidos, taca o fogo no pavio, ele vai consumindo a si e chupando o líquido que vai aquecendo, e vão desaparecendo o pavio e o combustível para iluminar. O sal, do mesmo modo, quando você tira o sal do saleiro e põe na comida, ele nunca mais volta para lá. O sal não decide que tanto é colocado, é o cozinheiro, a cozinheira que decide. E o sal não tem domínio sobre si mesmo, é a necessidade do alimento que vai dizê-lo. O sal se consome e dilui e desaparece para dar vida e sabor naquilo que ele tempera. A luz do mundo é a mesma regra. Você se oferece para essa esposa, para esse esposo, você se une a ele, a ela, você se une aos seus filhos, aos seus pais, para viver essa comunhão de família, e é um ambiente onde a gente se consome, não para ter poder de iluminação, de inteligência, de sabedoria, para ser ótimo, para acusar as trevas dos outros, os erros dos outros, os pecados dos outros, os crimes dos outros, mas você está neste mundo para se consumir-se em entrega iluminadora, para dissipar aquilo que faz do outro, ou das realidades que envolvem você na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola e no mundo, que faz do outro treva, escuridão. Em que medida a treva, a escuridão da sua esposa e do seu esposo depende de um esforço maior seu para iluminar? Em que medida não está tendo luz lá dentro de casa, exatamente porque está fraca? Se o pavio não se une bem à cera, às vezes, quando eu morava aqui como seminarista, eu criei aqui embaixo um ateliê e eu fazia, com os restos de vela, eu fazia muitas velas. Quando a gente faz mal feito, o miolo da vela com o pavio, ele queima rápido e não tem função nenhuma. É preciso de ter uma temperatura da cera para colocar no tubo, para ele se unir de forma homogênea, de começo ao fim, para dar um fogo contínuo, uma iluminação contínua, um aquecimento contínuo. O fogo serve para iluminar, para aquecer e para cozinhar o alimento. Volta à simbologia do sal. Se consome para dar luz, para dar clareza, para aquecer e para dar sabor àquilo que está se cozinhando. Entendeu o seu papel no mundo? O nosso papel, entendeu? Tá fácil? Ser sal e luz, minha gente, para alcançar a compreensão disso, só é possível a partir, diz Bento XVI, somente a contemplação da cruz pode nos fazer alcançar a força simbólica em que consiste ser sal e luz. Olhe para a cruz. Nós estamos num mundo cada vez mais assustador, com a crise do sabor e da clareza, da iluminação. A verdade virou objeto atrofiado pelo sequestro que as correntes ideológicas fazem da verdade. As correntes ideológicas elegem uma pauta de 5, 6 temas para dominar trouxas que perdem a capacidade da visão do todo e se tornam escravos de temas,
5, 6, 10 temas que ele repete aquilo compulsivamente. Ele perde a capacidade da visão holística, da visão do todo. A ideologia tira isso da gente. E a gente pensa que dá conta de fazer um mundo melhor apenas repetindo a exaustão a pautinha estúpida e atrofiante das correntes ideológicas de qualquer tendência. Nós olhamos para o nosso mundo e eu cito apenas 2, 3 exemplos assustadores da semana. Recordemos as notícias dessa semana. Aquele adolescente que foi morto pelo a armadilha do amigo que levou o adolescente para o outro dar-lhe uma pancada, que morreu essa semana em Brasília. O aluno de Direito, numa faculdade de Direito, que desgostou com a posição da professora, trouxe uma faca e esfaqueou a professora e matou a professora na faculdade de Direito. Pensa. No plano mais interno, nós podemos pensar no desgosto e na treva que pode se tornar a religião, quando a religião se torna um ordenamento de sistema mundano. A sofisticação da religião, quando ela se apresenta como aquela que tem o papel de dar a todos os homens e mulheres que procuram a religião um ordenamento de sistema e cuida de tudo. As igrejas evangélicas que fundaram o Banco Master, com o dízimo do povo e administrando o patrimônio dos ricos que frequentavam a igreja, e que foi fazendo vínculos e comprometendo a política, até o STF, a economia, o dinheiro dos aposentados, o crime organizado, foi tudo para lá. O Master não pode ser esquecido e dificilmente a gente vai dar conta de alcançar o que é aquilo, porque se deixar mostrar tudo que foi aquilo, a nossa republiqueta cai. Do mesmo modo do caso Epstein, que estão acompanhando. Uma pessoa que se oferece para apresentar aos que têm muito dinheiro, mas não se satisfazem com tudo que o dinheiro lhes deu e tem desejos. Um magnata que oferece por trazer mulheres, meninas e até crianças para satisfazer os desejos dos ricaços. E monta uma engenhosa estrutura de disfarce, até no interesse da ilusão das nossas crianças pobres com o mundo, quando eu vejo a beleza que pode ser uma pessoa que tem princípio e fundamento de fé, que tem raízes profundas de pai e mãe, de vínculo, de família e de fé, e que passam pelo mundo da arte, da economia, da cultura e da moda, e sai e sobrevive ileso a tudo que existe para corromper e para transformar todo mundo em objeto de prazer e satisfação de todo mundo. O Epstein é a personificação de transformar o homem e a mulher em aqueles que têm o direito, porque têm dinheiro, de satisfazer todos os desejos e apetites ilimitadamente, e para isso pode fazer o uso que quiser de quem quer que seja. De novo, aquele caso lá, para quem lembra um pouquinho de história, está próximo do Watergate, não é? É um escândalo que vai ter que ser abafado, porque se mostrar tudo do caso Epstein e tudo do caso do Master, nós teremos uma crise planetária. Nós somos sal e luz, minha gente, não para ficar acusando o mal e o pecado do mundo, mas se nós somos sal e luz, nós precisamos ter capacidades de identificar quais são as trevas que tem no mundo e quais são
os desgostos e de sabor que tem no mundo. Senão a gente não vai dar conta de saber como ser tempero, como ser fonte de purificação, de conservação e de iluminação para o mundo. A inteligência, o papel da pregação, o estudo da palavra de Deus é para dar-nos a justa compreensão de qual é a medida do ser sal e luz, porque luz demais cega e luz de menos, ela pode ficar, para quem já morou em casa com lamparina, quando o combustível está acabando, ela vai enfraquecendo, a labareda fica muito fraca, ela turva o olhar da gente e faz a gente tropeçar e cair. Às vezes é mais seguro apagá-la e andar no escuro do que andar com uma luz que ilumina mal. Luz de menos leva a cair, luz de mais cega. Sal de menos perde o alimento e perde a saúde, sal de mais perde o alimento e perde a saúde. Jesus quer que nós sejamos medida de tempero para o mundo. E agora eu desço para convidar os irmãos e irmãs a olhar para a cruz. É aqui que está a medida do ser sal e ser luz. É Ele por excelência o sal, que nos purifica e nos conserva para a eternidade. É Ele, que dá o gosto e o sabor para a nossa vida. É Ele. É Ele a luz que nos ilumina e clareia e dissipa toda a treva que nos envolve. Olhe para a cruz e agora desça a olhar para o versículo 16 do seu folheto. Você vai se surpreender. Quando é que você alcança a graça de ser luz? Qual é a medida, o critério para saber se você de verdade está sendo luz, sal e luz? Versículo 16, leamos juntos. Assim também, brada a igreja. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Para quê? Vejam as vossas boas obras. Vejam o quê? Vossas boas as obras. boas obras. A primeira pergunta que precisa ser feita é: eu sou brilho, o brilho da minha luz é somente de flash e de imagens falsificadas pelos aplicativos para postar nas redes sociais uma pessoa que nem existe, de tão alterada que está a imagem? A sua luz são suas boas obras? Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e leiam. E louvem o vosso Pai que está no céu. Qual é o critério para saber se você é sal e luz? Se nós praticamos boas obras e as pessoas, olhando nossas boas obras, não nos aplaudem, não nos elogiam, não se tornam seguidoras nossas, não dão likes e voto e tudo que a gente pedir, mas se olhando para nós, a nossa boa obra remete a pessoa para o Pai que está no céu. Amém? Ai, vai, olhe para a cruz. O que é a boa obra de Jesus? Sal da terra e luz do mundo. Ele se oferece como sal e luz. Ele nos abraça e oferece-nos o seu amor, o seu suor, a sua lágrima, o seu sangue, o seu afeto. Nos abraça e não se torna um objeto de culto e de idolatria, mas Ele mesmo nos abraça. A haste horizontal, Ele nos abraça. E, iluminando-nos e dando sabor para a nossa vida, nos remete para o Pai, a haste vertical. Você só é
sal e luz quando você se derrama, se dissolve, se dilui em suor, lágrima, afeto, entrega da sua vida, e as pessoas para quem ou de quem você ilumina e dá sabor, oferecendo sua vida e sua entrega para elas, elas depois de receberem tudo de você, elas não param em você, mas começam a glorificar o Senhor Deus e não a você. Se parou em você, falta o principal, falta Deus. O critério para saber se é boa a obra é se leva para Deus, e não se leva para você, e não se você leva boas coisas para a pessoa. As coisas boas que você doa, entrega, para dar sabor para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos, para o seu pai e sua mãe, para o mundo, para o seu trabalho, para a sua escola, as coisas boas que você oferece doando-se, essas coisas boas só são boas se elas remetem as pessoas para Deus. Se remetem as pessoas, seus filhos, você se mata para dar coisas, os bagulhos e bugigangas que as vitrines do mundo oferecem, e você morre e ainda ficam brigando por causa de coisas. E se seus filhos param nas coisas, nem vão a você, mas param nas coisas, não deve parar nem no que recebe de você, nem em você, mas tanto você quanto a sua oferta de ser sal e luz do mundo, deve dar as pessoas para Deus, e deve dar Deus para as pessoas. Amém, igreja? Amém. Reage. Reage. Essa esposa e este esposo seu foi colocado na sua vida, em última instância, para que você seja instrumento de Cristo para levá-lo para Deus. Amém? Amém. Esses filhos, esse pai, essa mãe, essa fé, essa igreja, essa profissão sua, esses dons que você tem. Se você ainda diz assim: padre, lá em casa está difícil entender o que é ser sal e luz, ainda lá em casa, tem uma pista formidável na primeira leitura e eu termino com ela. Como ser sal e luz, versículo 9 na primeira leitura. Você não vai esquecer mais nunca essa dica do profeta Isaías. É a última missa do domingo, você pode inclusive levar esse folheto para casa e quem sabe até fazer uma reunião na família com essa primeira leitura. Como ser sal e luz? Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Agora vem a condicional. Se as três dicas para Deus dizer a você: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, vai, igreja, e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa. Espera lá. Já foi dita a introdução. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá, pedirás socorro e Ele te dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão, deixares teus hábitos autoritários e linguagem maldosa. Vocês, esposas e esposos, pais e filhos, dariam conta de fazer uma reunião essa semana, lá em casa, olhasse no fundo dos olhos de cada um e perguntasse, um por um: quais são os meus instrumentos de opressão aqui dentro de casa? Quais são meus hábitos autoritários aqui dentro de casa? Qual é a minha linguagem maldosa aqui dentro de casa? Dá uma DR boa, não dá? Em casais. Dá uma discussão boa, não dá? Imagine,
Ser sal e luz é simplesmente isso, é prático, é objetivo. Benzinho, vamos sentar e conversar aqui. Pegue umas ferramentas, porque hoje nós vamos destruir os instrumentos de opressão que nós usamos um contra o outro nesse casamento e nessa família. Os hábitos autoritários, a linguagem maldosa, o olhar depreciativo, arrogante. Isso existe, gente? Como o Banco Master e o Epstein. Se fizer uma avaliação dessa, será que sobra muita coisa lá em casa? Sobra, né? Porque a graça de Deus é sempre abundante. Faça isso agora. Incline a sua cabeça. Desculpe, olhe para a cruz primeiro. Olhe para a cruz. Repita rezando de forma silenciosa que você acolhe Jesus como sal e luz para a sua vida, que você o aceita, que você o acolhe como verdadeiro sabor para a sua vida, como uma verdadeira iluminação para a sua vida. Você o acolhe. Vá fechando o seu olho, seus olhos, incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga a Jesus que você aceita, que você topa ser sal e luz onde Ele te colocou, nessa família, no seu trabalho, na sua escola, no mundo, na igreja, na sociedade, onde há treva, onde há desgosto, você vai ser instrumento de Deus para dar sabor e iluminar. Renove sua aliança de sal com Jesus, uma aliança duradoura, perene, que nada estraga. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica. Vamos cantar? E restaura-me de novo. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu povo. Seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor. Derrama sobre nós a água do amor. O Espírito de Deus, nosso Senhor. Vamos cantar? Jesus, Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. fiquemos de pé, canta. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Deixe o folheto no banco, estenda a mão aqui para a cruz de Jesus. Reze comigo, Senhor Jesus. Eu creio firmemente nesta palavra. Eu creio firmemente nesta palavra. O Senhor é O Senhor é
verdadeiramente o sal e a luz capaz de vencer todo o mal, toda treva, toda impureza, todo desgosto, todo dissabor da minha vida, da nossa vida, da vida do mundo. Obrigado, Jesus. Eu aceito por tudo que recebo do Senhor. Eu serei também sal e luz para a vida do mundo, das pessoas com quem eu convivo. Aceito esta aliança de sal. Obrigado, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e fale para Ele pisar e destruir teus instrumentos de opressão, teus hábitos autoritários, tua linguagem maldosa, e fazer de você um sal saboroso e suave, uma luz iluminadora e suave, como a vida pede, para ter sentido e ter graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que do Senhor recebemos. Amém. Amém. Manifeste sua alegria sendo sal e luz na vida de quem está do seu lado, com um abraço fraterno, desejando a paz. Saudai-vos em Cristo Jesus. Dá provejo manifestar com